Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, já dá uma sequência nas nossas aulas. A aula de hoje vai ser exclusivamente para a resolução de exercícios, tá certo? Exercício do segundo ano de princípio fundamental da contagem. Então eu vou resolver umas 3 questões daquelas atividades que eu passei para vocês, tá ok? Então vamos começar aí com a questão número 6 desse TD. A questão número 6 diz o seguinte, pessoal. Uma fantasia é composta de vestido, máscara e sapatos, disponíveis nas cores vermelha, amarela e preta. Sabendo que os sapatos e o vestido devem ser de cores diferentes e a máscara é opcional, de quantas maneiras distintas pode-se compor a fantasia? Ok, pessoal, então vamos focar aqui na tarefa que deve ser realizada. Você vai montar uma fantasia e essa fantasia é composta de um vestido, uma máscara e um par de sapatos, tá certo? E eles estão disponíveis nessas 3 cores aqui, ó. Vermelho, amarelo e preto. Então eu posso pegar um vestido vermelho, uma máscara amarela e um sapato preto, por exemplo. Posso pegar um vestido preto, uma máscara vermelha e um sapato amarelo. E ainda pode ser sem máscara. Então eu posso pegar só o vestido vermelho e a máscara amarela, ou o vestido preto e a máscara vermelha. Então vejam que são muitas opções, tá certo? Então a gente vai ter que separar essas opções, né, nas etapas. Então, se eu for escolher, eu tenho que escolher um vestido, eu tenho que escolher um sapato e tenho que escolher uma máscara, certo? Isso na opção com máscara. Tá certo? Se eu for montar a fantasia e quiser que essa fantasia tenha uma máscara, então eu tenho essas opções aqui. Eu vou ter que montar o vestido, o sapato e a máscara. Já para essa opção aqui, sem máscara, eu só tenho que 2 etapas. Escolher o vestido e escolher o sapato. Tá certo? Então eu vou ter uma gama de opções aqui, mais uma gama de opções aqui. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Para o vestido, quais são as opções que eu tenho para escolher o vestido? Olha, o vestido ele pode ser vermelho, amarelo e preto. Então eu tenho 3 opções para escolher o vestido. Tá certo? E o sapato eu tenho quantas opções? Vermelho, amarelo e preto. 3 também. Porém, olha a observação. O vestido tem de ser diferente do sapato. A cor do vestido tem de ser diferente do sapato. Visto que eu já escolhi uma cor para o vestido, se eu tivesse, por exemplo, a vermelha, só sobra 2 opções, né, para o sapato. Se eu tivesse escolhido o vestido amarelo, só resta 2 opções para o sapato. Então, para a primeira etapa, que é o vestido, eu tenho 3 opções. Agora, para a segunda etapa, que é o sapato, eu só tenho 2 opções. Tá certo? E para a máscara, eu tenho as 3 opções, não tem problema. Não tem nenhuma restrição. Tá certo? Então, se eu quiser montar essa fantasia utilizando vestido, sapato e máscara, quantas opções distintas eu vou ter? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, tenho 18 opções. Se eu quiser montar ela com máscara. Tá certo? Agora vamos aqui montar ela sem a máscara. Eu vou ter quantas opções para essa etapa aqui? Quantas opções para escolher o vestido? 3 opções. Pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser preto. E para o sapato, 2 opções. Por que 2? Porque se eu escolher um vestido vermelho, eu só vou ter amarelo e preto para escolher o sapato, já que eles devem ser diferentes, tá? Então, quantas opções para eu montar a fantasia sem a máscara? 3 vezes 2, 6. Então, 18 opções com a máscara, mais 6 opções sem a máscara. Então, eu vou ter aí 24 maneiras diferentes de montar essa fantasia, com máscara ou sem máscara e com o vestido, a cor do vestido diferente da cor do sapato. Tá certo, pessoal? Então, é você, né, como eu falei, é você trabalhar o raciocínio, tá certo? É você interpretar como sendo uma tarefa dividida em algumas etapas. Só que as etapas têm algumas restrições, né? Tem algumas observações aqui que você tem que levar em conta para saber, né, quais são as opções que eu tenho. Ok? Tranquilo aí? Vamos para a nossa próxima questão aí dos nossos exercícios. Ok, pessoal. A próxima questão que a gente vai fazer é a questão 7 do livro, tá bom? Uma leitura da questão aí. Questão 7 diz o seguinte. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizado em 2015, era composto por uma redação
e 4 provas com 45 questões cada. Linguagens e códigos, ciências, linguagens e códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. As questões das provas eram de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. O item que apresenta o número de possibilidades para responder as questões das provas do Enem nesse ano é... Bem, pessoal, ele está falando aí da questão, né, da prova do Enem do ano de 2015, que era composto de 45 questões de cada área, né? Então, primeiro, quantas questões, né, é composto essa prova? Então, 45 questões das 4 áreas. Então, o Enem, naquele ano, tinha 180 questões, igualmente como hoje, tá? 180 questões. Então, a primeira questão, você tem os itens, né, A, B, C, D e E. São 5 itens aí para você escolher, tá certo? A questão quer saber de quantas maneiras distintas eu posso preencher essa prova, né? Pode ser A até o final, A, B, C, D. Então, quantas maneiras distintas eu posso preencher essa prova? Então, tá aqui a primeira questão. Só fazer aqui como seria isso, né, de maneira analítica. Quarta questão, aí tem os mesmos itens, né, tá? Então, qual é a tarefa que a questão me impõe? Ela quer saber quantas maneiras distintas eu posso preencher essa prova, escolhendo os itens. Então, quais são as etapas dessa tarefa? Sempre coloque tarefa ou evento e as etapas. Então, uma questão seria uma etapa dessas escolhas. Então, uma etapa, 2 etapas, terceira etapa, tá certo? Então, na primeira questão, quantas opções eu tenho para marcar? Então, observem que na primeira questão eu tenho 5 opções, certo? E na segunda questão, 5 opções. Terceira questão, eu tenho 5 opções. Quarta questão. E isso vai perdurar até a questão número 180. E se eu quiser saber a quantidade de maneiras diferentes que eu posso montar, o que é que eu faço com as opções? Segundo o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, eu vou multiplicar essas opções. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá certo? Tem esse resultado aí, a quantidade de opções? Não, mas tem alguns itens aí que a gente vai analisar. Vamos ver esses itens aí. Então, no item A, 180 vezes 5. Não, você não vai estar multiplicando 180 por 5. 4 vezes 5 elevado a 145? Também não. 180 elevado a 5? Não seria a nossa resposta. O item D, 5 elevado a 180. Nesse 5 elevado a 180, o que ele está dizendo? Que é o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 180 vezes. Então, né, além de você raciocinar aqui toda a questão, tem que raciocinar a resposta, né? Então, a resposta é 5 elevado a 180, né? Porque esse 5 elevado a 180 vai ser 5 vezes 5 vezes 5, isso 180 vezes, tá certo? Então, nossa resposta seria o item D de dado, ok? Vamos para a nossa próxima questão aí do exercício. Bem, pessoal, vamos agora para a nossa próxima questão, que seria a questão 11 das atividades. Acompanhe a leitura da questão 11. A questão 11 diz o seguinte: Saulo esqueceu a senha de sua conta de e-mail, mas lembra-se de que ela é formada por 5 algarismos pares. Um dispositivo de segurança do servidor de e-mail impede que sejam feitas várias tentativas de acesso a partir de um mesmo local e bloqueia a conta por 5 minutos, após 3 tentativas de acesso mal sucedidas. Se Saulo for tentando todas as possíveis senhas, de acordo com o que ele se lembra, sem repeti-las, em quanto tempo no máximo ele poderá conseguir acessar sua conta de e-mail? Considere que seja necessário 1 minuto para realizar as 3 tentativas. Ok, pessoal, então essa questão, tá, é uma questão que tem que ter um raciocínio aí bem detalhadozinho para poder você não se perder nos números.
Então, é uma senha de 5 dígitos, todos eles pares. Primeiro que essa questão ela omite uma informação importante, né? Para poder bater com a questão do gabarito do livro, ele teria que dizer que esses números são números distintos. Ou seja, eles não podem se repetir. Não poderia colocar 2, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 6, por exemplo. Não poderia colocar, ele não poderia se repetir. Então há um erro gravíssimo na questão, né? Uma senha composta só de algarismos pares distintos, tá? Ou seja, diferentes. Ok? Então, considerando que esses algarismos são pares e distintos, quantas possíveis senhas eu posso formar? Então, essa é a primeira pergunta, né? Quantas possíveis senhas? Bem, para esse primeiro dígito aqui, eu vou ter, né, 5 opções. Pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Nessa outra aqui, 4 opções. Por quê? Porque eu já usei uma aqui. Essa aqui 3, essa aqui 2, e só me sobra mais uma opção aqui. Certo? Essas são as opções, né? Por que eu tenho 3 opções? Porque eu já usei 2 aqui. Por que eu só tenho 2? Porque eu já usei 3, tá certo? Ok? Então, quantas opções de senha? Eu vou fazer a multiplicação, né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, se a questão pedisse qual é a quantidade de senhas possíveis, seria 120, tá certo? Mas a questão não traz essa pergunta, não é essa pergunta. Ela diz o seguinte, que ele vai estar tentando, tá certo? E o servidor de e-mail bloqueia por 5 minutos cada vez que ele erra a senha, tá certo? Então ele vai ter uma primeira tentativa. E outra coisa, cada tentativa que ele fizer, ele vai gastar 1 minuto. Então, com quanto tempo, no máximo, ele vai acertar essa senha? Lógico que ele pode acertar antes, né? Mas no máximo quer dizer que ele vai errar todas e acertar na última. Então, quanto tempo, no máximo, ele vai demorar para acertar essa senha? Então, vamos aqui. Vamos primeiro fazer a somazinha do tempo que ele vai levar para fazer todas as tentativas, certo? Então, vamos lá. Então, são 120 opções de senha, ok? Então, vamos lá. Ele leva 1 minuto para cada 3 tentativas, certo? Então, nessas 3 tentativas aqui, foi-se embora 1 minuto. E mais 3 tentativas que ele fizer, mais 1 minuto. Mais 3 tentativas, 1 minuto. Ou seja, se eu pegar as 120 tentativas dele, né, e dividir por 3, eu vou ter que ele vai demorar para digitar essas 120 senhas, ele vai demorar quanto? 120 dividido por 3, 40 minutos. Só na digitação, ele vai demorar 40 minutos. Por quê? Porque ele vai levar 1 minuto para cada 3 tentativas. Ele vai ter que fazer 120 tentativas. Então, 120 dividido por 3, eu vou ter 40 minutos aqui só nas tentativas. Se eu pegar todas essas 40 tentativas aqui e dividir de 3 em 3, né? Eu vou ter aí 40 espaços em Deus, ou seja, 40 minutos. Só para ele discar. Só que quando ele diz que é errado aqui, ele tem que esperar 5 minutos. Então, ele vai esperar 5 minutos aqui, ele vai esperar 5 minutos aqui, ele vai esperar 5 minutos aqui, certo? Até o finalzinho aqui, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui. Então, quantos 5 minutos ele vai esperar? Né? 1, 2, 3, né? Tá. Aí vem aqui, 39, 38, 39. Né? Observe quando eu conto 1 aqui, ó, é depois do número 1, depois da primeira tentativa, eu conto 1, 2, 3. Então aqui, ó, 38, 39. Então tem 39 intervalos de 5 minutos. Então ele vai levar 40 minutos para fazer as descagens e mais 39 intervalos de 5 minutos. Então se eu fizer aqui, ó, 39 vezes 5, 5 vezes 9, 45, 195 minutos. Então ele vai demorar os intervalos de 5 minutos, né? 39 intervalos de 5 minutos, ou seja, ele vai aguardar por cada senha errada 195 minutos. Então, 195 minutos esperando, mais 40 minutos que ele vai levar para digitar, né? Porque cada 3 tentativas é 1 minuto. Então, 40 mais os 195 minutos. Isso aqui vai dar 135 minutos. Tá? Esse é o tempo que ele vai levar para digitar todas essas senhas. Ok? Então, ó, nós primeiro fizemos
Quantas senhas é possível? Né? A questão não está trazendo que os números são distintos. Mas para obter essa resposta, que é o gabarito do livro, tem que ser distintos. Se não fosse distintos, como é que seria isso aqui? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu poderia repetir os números, então 5 opções, 5 opções, 5 opções, porque são 5 números pares, tá certo? Então, como eles são distintos, eu tenho 120 senhas para serem digitadas. Agora, o tempo que eu levo, a cada 3 tentativas, eu perdo 1 minuto. Né? O rapaz lá perde 1 minuto. Então, 3 aqui eu perdo 1 minuto. Mais 3, 1 minuto. Ou seja, quantas tentativas eu vou ter? 120. Dividido de 3 em 3 vai dar 40, né? 120 por 3, 40. Então, eu vou perder 40 minutos para digitar, tá certo? Só que não é só digitar. Toda vez que ele errar, né, da primeira tentativa à segunda, ele vai ter que esperar 5 minutos. Então, quantos intervalos de 5 minutos ele vai ter? Aí, observe, ó. 1, 2, eu estou dizendo depois do número 1. Depois do número 1, eu espero, né, 5 minutos. Depois do número 2. Então, eu vou ter 1, 2, 3, lá no finalzinho, ó, 38, 39. Eu vou ter 39 intervalos de 5 minutos. 39 vezes 5, 195. Então, eu vou perder 195 minutos só esperando. Então, para eu acertar a senha, no máximo eu vou precisar de 135 minutos. Lógico que pode ser na primeira tentativa ele jogar o número e acertar, mas ele quer saber o tempo máximo. Ok? Então, uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, né? Uma questãozinha de nível difícil. Ainda tem um erro na questão, tá certo? Mas contagem, problemas de contagem e problemas de probabilidade é isso. Tem as questões fáceis, tem as questões medianas e tem as questões difíceis, né? Questões que você tem que pensar um pouco mais, tem que fazer um esquema, tem que tentar para poder resolver. Então, é aquela coisa, né? Na probabilidade e contagem, você às vezes pensa que sabe, mas cai numa questão que você se enrola todo, né? Uma questão dessa aqui realmente precisa ter uma certa malícia para poder resolver. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.